Mandaloriano, episódio 8, temporada de número 2, a season finale. Sim, chegamos ao fim e vamos ver aí o desfecho dessa história, o desfecho de Baby Yoda, o desfecho do próprio Mandaloriano e de tantos amigos que ele vai fazendo no caminho que ele percorre. Lógico, antes de continuar, eu preciso te avisar que aqui é lotado de spoilers, então só fica aqui caso tenha assistido aos 8 episódios dessa temporada, quer dizer, aos 16 episódios da série como um todo. São 16 episódios? Enfim, spoilers. Nem tudo que reluz é ouro, mas ainda assim reluz, tá? Ainda assim reluz. Eis que depois de uma temporada cativante em vários aspectos, a season final aparece um pouco desencaixada. Antes de ir para os detalhes em si da história, deixa eu só comentar tecnicamente aqui os artifícios para a história acontecer do jeito que eles queriam e não necessariamente do jeito mais verossímil para aquele contexto ali criado. O Moff Gideon, que foi plantado como uma grande ameaça, inclusive uma ameaça física também, foi rapidamente reduzido a um vilãozinho que tenta usar a lábia quando, claramente, diante das suas ações, vimos que se lábia fosse o seu forte, ele não precisaria de tantos Dark Troopers. E acredite, para mim, pelo menos, isso tira muito peso da batalha final. Fora os arranjos, né? Uma lança esquecida ali, um personagem deixado pra lá e por aí vai. Então, esse embate final que foi muito bem plantado na primeira temporada, aqui eu tenho as minhas dúvidas. Por outro lado, o episódio cantava a pedra desde o início. Entraremos aqui numa ópera espacial à la Star Wars, finalmente. A trilha mais reta da série foi mudada para uma trilha mais épica, como quem diz, sabe, toda aquela história de tragédia, família separada e coisa e tal, que a gente tanto vê em Shakespeare, quanto a gente também vê em Star Wars. Pois bem, teremos aqui. E tivemos. Se eu olho e fico chateado ali com o fraco embate que foi entregue, né, esse embate final que foi entregue, por outro lado, o episódio me pedia para olhar para um pai tendo que se separar do seu filho. Ao mesmo tempo que também sabemos agora a história que aquela criança irá tomar, né, o rumo que aquela criança irá tomar, ou seja, um Luke ainda esperançoso, que acha ser capaz de proteger todos aqueles que estão com ele, e a gente já sabe que não é bem assim, que esse Luke esperançoso, daqui a pouco, vai se desfazer, vai ser corrompido por si mesmo. O Grogu, quer queira, quer não, e até que se prove o contrário, foi colocado sim no caminho do Luke, que falha, de certa forma, ali com seus discípulos. De um Luke Skywalker que perde para a revolta de um jovem Kylo Ren, e de um Luke que parece ainda deslumbrado de que rebeldes, República e Nova República realmente são apenas os mocinhos e ponto. Porém, vimos ao longo da série que tanto não é bem assim, quanto a gente viu em The Last Jedi, que se coloca aqui mais uma vez como uma das histórias mais consistentes e dramáticas de todos os arcos de Star Wars. A gente viu que esse Luke, ele está prestes a enfrentar a si mesmo de uma maneira que o seu treinamento com Obi-Wan Kenobi e Yoda nunca revelou. A dor da partida, embalada por uma trilha melosa que nos estica a pensar sobre o caminho da criança, é uma dor múltipla. Pai e filho se separam e o nosso querido personagem também se separa de nós. Pior, para, como eu disse, enfrentar um caminho que sabemos bem o que o aguarda. Assim como Darth Vader apareceu no final do Rogue One de uma maneira que pouco havíamos visto, foi a vez de Luke literalmente emular aquela aparição. Inclusive, algumas notinhas de Darkseid podem ser ouvidas aí enquanto o Jedi avançava contra os vários Dark Troopers, rasgando-os como se fossem papel e aniquilando o motivo da invenção deles, ou seja, eliminar Jedi. Pareceu até um pouco de revolta, um pouco de ódio daqueles que fizeram o pós da Ordem 66 e que, obviamente, né, fizeram o Luke e outros Jedi sofrer tanto. Mal sabe aí o Moff Gideon que eliminar Jedi é muito diferente de eliminar o Jedi. A aparição de Luke traz muitas perguntas. Teremos Luke e Ahsoka Tano juntos? Luke irá cruzar também o caminho do Thrawn? A missão do Luke de recrutar ou resgatar os fortes, digamos assim, sensíveis à força pelo universo aí, resultou apenas no que a gente viu nos filmes? Enfim, são mais perguntas que respostas e isso é excelente, porque com o que aconteceu com a aparição do Luke, que eu acho meio a meio, tem coisas muito boas e coisas muito ruins dessa aparição, com ela uma coisa interessante que traz é a necessidade de vários retcons, ou seja, várias lacunas são deixadas que poderão, aí sim, ser preenchidas com tantas séries de Star Wars que foram anunciadas. O fato é que o Luke, ele levou o nosso pequenino com ele. E aí a gente talvez não o veja tão cedo, muito provavelmente. E também ficamos agora a ver navios
sobre o destino do Mandaloriano aí nessa série. A terceira temporada vem aí, né? Tá batendo na nossa porta, assim como tantas outras séries de Star Wars, e inclusive mais um anúncio deixado para a cena pós-créditos desse episódio, no caso aí a produção, o livro de Boba Fett, obviamente focando-se nele, que agora é um líder dos mercenários de Tatooine, assim como foi o icônico Jabba the Hutt, seu ex-contratante. Ele e a Fennec podem criar aí muitas histórias interessantes por ali, por Tatooine, e meio que justifica o motivo dos episódios finais não terem mostrado tanto do Boba Fett, além de um simples piloto, um simples motorista, um piloto de fuga. Mas voltando ali, o nosso Mandaloriano tá sem filho, sem nave e sem rumo. Quer dizer, ele até tem algo que a Bo-Katan precisa, que é o Darksaber, né? Que com o tanto que aconteceu, um grande acontecimento como esse quase passa batido. A cena linda dele tirando o capacete a pedido do pequeno Grogu, como quem pede ali para enxergá-lo no ápice da pureza, como quem pede para enxergar o seu salvador, o seu pai, o seu amigo. Essas duas cenas, tanto a do sabre, ele usando o sabre, quanto tirando o capacete, são maravilhosas, e de tanta coisa que acontece acaba passando um pouco batidas. A armadura que o salvou e cuidou dele, do Grogu, né, agora tem um rosto, e esse rosto tem lágrimas. Esse rosto tem vida. O Grogu respira como se ele mesmo, o Din Djarin, respirasse depois de tanto tempo aprisionado por um código. E falando em código, olha que ironia. Quanto mais o Mando se distancia do seu código primordial, mais esbarra em outros códigos mandalorianos de outros personagens. Em breve, a Bo-Katan precisará duelar com o Mando para ter o Darksaber. Presos às tradições, é justamente isso que parece levar os Mandalorianos à ruína. Simplesmente não ter tido o Darksaber assim que lhe foi oferecido, traz aí o principal conflito para a próxima temporada. Nosso Mandaloriano vai ter que seguir o caminho do Mandalore, o que o traz um pouco mais para dentro, o que o leva, na verdade, um pouco mais para dentro da história de origem do seu povo, e o que provavelmente nos responderá muito mais sobre eles, o povo, e sobre ele, o Mandaloriano. Tem o mesmo peso que salvar um jovem da espécie do Yoda, que a gente se apegou tanto? É evidente que ainda não. Essa história ainda precisa ser melhor cunhada. Mas se entrarmos nas guerras certas e nos assuntos certos desse caos que são os Mandalorianos, acreditem, tem mais pano para manga do que levar uma criança do ponto A ao ponto B. E, analisando friamente, a liberdade que o personagem ganha ao não ter que cuidar de um jovem indefeso pode ser recompensada com aventuras que o afastem do lore, né, do tema principal ali de Star Wars, enquanto filmes, e aí acabe colocando no lore, né, no tema principal do que realmente nos interessa quando vemos aquelas armaduras de Mandalorianos, ou seja, Mandalorianos. E isso é interessante porque com tantas outras séries confirmadas, fica aqui no Mandaloriano essa responsabilidade de levar o Mandalore, de levar as histórias mandalorianas à frente, e não necessariamente de ficar visitando e fazendo retcon de filme, fazendo retcon de, sei lá, de universo Legends e por aí vai. Que isso fique para as demais séries que estão todas anunciadas, inclusive tem um link aqui na descrição, caso você queira ver eu comentando um pouco mais sobre esses anúncios. Ademais aí, vamos a alguns pequenos detalhes. O Mando, na luta contra um Dark Trooper, ele relembrou os seus tempos de Game of Thrones. E eu explico. O ator Pedro Pascal, que vive o nosso protagonista aqui, é especialista em lutar com lança, porque ele treinou para uma das grandes batalhas aí da série da HBO. No caso aí, a Montanha e a Vibra. Aclamado pelos fãs, o personagem de Pedro Pascal em Game of Thrones protagonizou uma excelente fase da série, e tê-lo lutando com uma lança contra uma montanha de lata é sim uma referência, mas daquelas que ganham a história e não acontecem apenas como um easter egg. Mais uma vez, tivemos Luke aqui de volta, só que mais do que isso, tivemos R2-D2, surgindo aqui como o elo infantil que fez o Grogu aceitar com mais facilidade a ida dele para os braços do Luke. Se R2-D2 surge em Star Wars, como um todo, como franquia, sendo um elemento para as crianças, né, um elemento infantil e um elemento de forte apelo cômico também, aqui a criança da vez, no caso, o nosso pequenino Grogu, foi seduzida por uma figura carismática em extremo. Eu adoro isso porque, quer queira, quer não, é uma referência, é uma transposição da realidade, ganhando ali a narrativa. Dentre vários outros detalhes que, na semana que vem aí, nessa semana que chega, eu vou comentar cada um deles,
só que com imagens. É o que eu chamo de raio-x, faremos o raio-x do episódio final. Eu vou trazer as imagens e também comentar vários outros aspectos do episódio, inclusive alguns desencontros narrativos, como por exemplo o sumiço de personagem, um vilãozinho ali que por conta da limitação do ator apenas soou caricato, e lá eu acabo dando também algumas teorias sobre o futuro do Mandaloriano. Então é isso, ano que vem teremos muitas séries para comentar, tanto de Star Wars quanto de Marvel, por aí vai, né? Tantas outras séries de outras plataformas também. Fica aqui, se esse é o seu conteúdo principal, se mantém aqui e aí espera que essas séries vão chegando e eu vou comentando. Eu agradeço muito vocês por terem ficado comigo todas essas semanas. Eu espero de verdade que tenham gostado, que tenham, sei lá, de alguma forma expandido a experiência do episódio semanal, pelo menos um pouquinho, pelo menos uma gotinha a mais. Muito obrigado, de verdade, um bom Natal a todos, feliz ano novo se a gente não se vê até lá, e um forte abraço, e que a força esteja com todos nós. Tchau!